Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos e amados irmãos que estão nos acompanhando na Maratona 2025. Hoje foi dia de ler Lucas capítulo 19. E como temos feito diariamente, extraí uma palavra para nossa reflexão. E a palavra de hoje é atitude. Atitude que no hebraico pode-se dizer derek ou asiá. E no grego se diz phronema ou praxis. No hebraico, não há um termo exato para atitude, mas palavras como asiá, que significa ação ou obra, e derek, que pode ser traduzida como caminho ou modo de viver, expressam a ideia de comportamento e postura diante de Deus e das situações. A atitude consciente conduz ao propósito de Deus. Por isso precisamos refletir antes de agir. Provérbios 4, 26. Em Deuteronômio 28, 1 e 2, texto que já citamos aqui nas nossas reflexões, Deus promete bênçãos àqueles cuja atitude é de ouvir e cumprir os seus mandamentos. Jeremias mostra a rebeldia do povo ao não seguir o caminho de Deus, revelando que a atitude errada afasta da bênção divina. Jeremias 7:24. No Novo Testamento, phronema refere-se à disposição mental ou intenção do coração, enquanto praxis se refere às ações concretas que expressam essa mentalidade. No encontro que Jesus teve com Nicodemos, ou na resposta de Pedro a Ananias no livro de Atos, podemos ver respostas que foram dadas de acordo com a atitude de cada um, boas ou más. A atitude interna define a vida espiritual. Em Romanos 8,5, Paulo ensina que aqueles que têm a mentalidade phronema do Espírito vivem para Deus, enquanto os que têm a mentalidade da carne se afastam dele. O mesmo Paulo nos exorta a ter a mesma atitude de Cristo em relação aos demais. Filipenses 2,5. Atitudes que se expressam em ações concretas. E três aspectos que podemos destacar de atitude dentro desse cenário do Antigo e do Novo Testamento. Primeiro, atitude define o caminho espiritual. O que está no coração se manifesta em ações e determina o nosso destino diante de Deus. Esse fato é notório na vida de Zaqueu. A sua atitude antes, durante e depois do encontro com Cristo redefiniu a sua vida social e espiritual, colocando numa relação favorável para com Deus, apesar da atitude de muitos contra ele. Atitude, recompensas e consequências. Tanto na parábola das minas quanto na purificação do templo, Jesus ensina que cada atitude gera um impacto eterno. A parábola das minas fala da atitude diante de responsabilidades que nos são dadas por Deus. A purificação do templo mostra a atitude de Cristo quanto àqueles que erraram nas atitudes para com as verdades divinas. Atitude e fé. A atitude é diretamente influenciada pela fé e crenças pessoais. Como visto em Lucas 19, a fé de Zaqueu transformou a sua atitude, levando-o a buscar Jesus. A mesma fé não se faz presente na multidão. Daí a sua conduta ambígua em relação a Jesus. No primeiro momento, o recebem como Messias. Mais tarde, porém, se posicionam contra ele, pedindo a sua condenação. Conclusão. O Antigo Testamento enfatiza a obediência e a escolha do caminho certo, enquanto o Novo Testamento nos chama a viver com humildade, fé e responsabilidade. Em Lucas 19, Jesus mostra como diferentes atitudes diante do reino de Deus trazem bênçãos ou juízo. A atitude correta é aquela que reflete um coração alinhado com Deus. E quero terminar lendo um trecho do capítulo de hoje, Lucas 19, um trecho que fala acerca de Zaqueu.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso. Por hoje, a leitura de amanhã, Lucas capítulo 20, já está na sua tela. Que a nossa atitude em relação à palavra de Deus seja de reverência, de busca, de ler, meditar, estudar todos os dias. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.